gente vai construir aqui um galpão, casinha de ferramenta, galpão de trabalho. Então a primeira coisa é definir a dimensão e o esquadramento. A gente colocou nossas estacas e corremos as linhas. Colocamos elas no esquadro e colocamos já dentro da medida que a gente quer. Esse galpão vai ser 6 por 10,5, a estrutura principal. Depois a gente vai fazer um puxadinho de 2 metros para lá ainda. Aqui o carro vai passar por dentro. E esses 2 quadrados aqui vão ser a casinha de ferramenta. São 3 quadrados, 3 vãos de cada lado. São 3 vãos de cada lado. 2 vãos, esses 2 vãos primeiro do lado de cá, do lado esquerdo, vai ser a casinha de ferramenta. E os outros 3 vãos do lado de cá e o último que sobrou do lado de lá vai ser espaço aberto, espaço para trabalho. Então depois a gente mostra direitinho aí como é que coloca o esquadro. Acho que a maioria sabe também, né, pessoal que trabalha com construção. Mas para quem não sabe, a gente dá uma dica também aí depois. Tá bom? E a gente vai mostrando passo a passo. Então a primeira coisa aqui é colocar a primeira linha. Geralmente as 2 de fora. Depois que você colocou uma linha de fora, você vai colocar outra linha transversal. Se você já tiver algo construído aqui igual a gente tem a casa, vai ser bom levar isso em consideração, né? Para ficar mais ou menos paralelo, não ficar muito torto uma com relação à outra, né? Desviado. Aí depois que você põe as suas 2 linhas, você tem que encontrar o esquadramento. Tá vendo? Aqui tá bem no esquadro. Todas as quinas aqui que você levar o esquadro vão estar assim, bem esquadrada. Se tiver torta assim, ó, tá fora do esquadro, ó. A linha tem que acompanhar o esquadro. Igual tá aqui. Todas elas estão assim. Bom dia, gente boa. Estamos aqui em mais uma etapa dessa obra do galpão. Aqui a gente vai fazer um local de trabalho e de guardar ferramenta. E agora a gente vai ter que fazer os buracos, né? Acontece muita confusão. Às vezes a pessoa faz o buraco do lado da linha ou do outro, ou tira a linha e perde exatamente onde que estava. Então eu gosto de usar esse truque aqui, ó. Porque eu vou remover as linhas. Mas aí eu já marquei certinho onde vai o buraco. Aqui, ó, eu pego um toco desse. Um toquinho de madeira redondo. E coloca no chão. Aonde tem que ser o centro do buraco. Aqui eu já medi, né? Eu quero jogar um pouco mais para cá para eu ter um beiral maior, senão eu ia botar mesmo aqui, ó. Né? E o lado de fora que eu tenho que ter 6, então ele tem que ficar para dentro da linha. Então como eu quero um beiral maior, eu joguei ele para dentro aqui também, ó. E aí para eu marcar onde o buraco vai, eu faço assim, ó. Que aí eu posso tirar a linha, mas já tem o centro do meu buraco. Tá vendo? E aí você pode conferir depois, né, com a fita antes de cavar o buraco, se a distância está certinha, né, se não andou para um lado nem para o outro, de eixo a eixo. E aí eu marco todos assim, até eu poder retirar as linhas e fazer o buraco. Log is not in the middle. Não, porque eu quero ela aqui, ó. Eu quero que tenha. Minha peça tem 4 metros. E eu quero um beiral de 50. Então aqui, então do final da peça eu tenho mais 50 centímetros para 4. Aqui está 3,5. Então eu coloquei dentro da linha.
E aí todas as outras tem que ser dentro da linha, para não perder o esquadro. Né? E aqui eu tenho 6 do lado de fora da madeira. 6 para cada lado, 6 metros. Do lado de fora, não é no eixo. Porque minha peça de travamento vai ser de 6. Justamente. É o que a gente precisa. Então agora a gente já marcou os buracos. A gente vai remover as linhas. E para ficar mais prático, a gente está alugando uma máquina de furar. Ó. A máquina está ali ainda, mas essa é a broca. Aqui no Adenunes, em Capitólio, que aluga pra gente material aí. Valeu, Adilson. Mão na roda. Né? Se você alugar o equipamento, você faz o trabalho mais rápido. Fazendo o trabalho mais rápido, você economiza. Então, na hora que a gente estiver furando aqui, a gente mostra como é que funciona a máquina também. Mas é isso. Então esses buracos aqui, ó, eles vão ter 50 centímetros de fundura e 50 de largura. Então a gente ainda vai ter que tirar essa terra que está aqui embaixo, porque a parte de baixo tem que estar compactada. Então a gente não pode afundar mais. Depois eu vou só alargar com a cavadeira e tirar o excesso de terra. Mas não pode passar do ponto de 50, porque você quer aquela parte compactada. Regular essa diferença na brita. Agora a gente já largou os buracos, que aquela broca era só de 30 centímetros. Agora a gente já largou para 45, né? Porque os nossos postes são de 20 centímetros, a parte mais grossa de baixo. Então a gente alargou para 45 para ter uma quantidade de 10, pelo menos 10, um pouco mais de 10 centímetros de concreto. A gente colocou uma brita no fundo, né? Porque eu não vou colocar concreto no fundo, só em volta. Porque quando a água bate no poste e entra no concreto, se eu tiver o fundo de concreto, a água para ali, ela não vai embora. Então eu boto brita no fundo, encosto o poste na brita e aí enche com concreto em volta, para a água ter aonde sair depois. Agora é o que a gente está fazendo é isso, alargando os buracos, colocando a brita, compactando, compacta. E aí depois a gente põe os postes. Vamos colocar os postes, já está pronto para aprumar. E aí depois colocar o cimento.
gente agora vai fazer o concreto para colocar no pé dos postes, dos mourões. Os mourões já estão todos aprumados. A gente vai usar a medida aqui, uma de cimento, 2 de areia, 2 de brita. Né? Uma parte para 2 e 2. Então a gente vai fazer, já botei um pouco de água na batoneira, já tem água, vou só adicionar mais um pouquinho e vou colocar o cimento. Eu gosto de colocar água e cimento primeiro, depois adiciono a areia e a brita para ela não embolar. Então vamos fazer a massa para concretar os postes. Esse aqui eu vou encher mais um pouquinho. Depois eu corro o olho neles todos para ver se eles ainda estão alinhados, se não saiu do lugar na hora de jogar o concreto. Então é isso, vamos fazer em todos eles agora. Deixar secar por uns 2 dias. Aí a gente vai remover as braçadeiras, as travas, montar um andaime para começar a fazer o telhado. Bom dia, a gente está aqui em mais uma fase desse projeto. Agora o Levi já vai passar a ajudar a gente aqui na construção do telhado. Nós vamos tirar aqui o nível de cima dos pilares para fazer o encaixe, para começar a colocar as terças do telhado. Esse aqui é um método antigo, né? Tirar o nível pela água na mangueirinha. Tá vendo aqui, o nível vai mudar. À medida que ele colocar no nível lá, a água aqui vai estar na mesma altura. É gravidade isso? É nível por gravidade que eles falam, Levi? Ele segura lá na marca, a água sobe e para. Onde ela parar, eu marco de novo. Aqui onde estava. Aí é basicamente isso em todos eles. A gente vai passar o nível para os outros também. Aqui agora a gente está colocando as terças, né? Usa um papelão como template. A gente coloca o papelão, na verdade o papelão vem por baixo aqui, ó. Quer mostrar embaixo, meu? Faz o papelão, depois transfere para cá o corte dos dois lados. Vamos cortar aqui e vamos cortar aqui também.
para ela não quebrar assim na hora de cortar, para ela não ficar toda quebrada, tem que fazer primeiro a marca com formão. Fazer mais ajuste mesmo. Tem esse lado aí? Isso, aqui do topou. Aí. Viu aí? Agora a gente já fez o encaixe aqui, já tiramos o nível, o topo do meio, tá bem encaixada. No final a gente vai pregar, vai cortar o excesso fora, mas a gente primeiro vai colocar todas elas, deixar tudo alinhado antes de pregar. Agora a gente vai colocar a última da ponta lá, ó. Bom dia, gente boa. Estamos aqui mais um lindo dia, mais uma etapa do projeto. Agora a gente vai atravessar essas terças de 6 metros. O que elas vão fazer? Qual que é a função delas aqui? Vai travar a parte de fora dos dois lados, vai unir com o meio. Então essa vamos fazer o encaixe ali, o encaixe lá e o encaixe aqui. 4. Vamos usar para fazer o travamento. Depois aqui em cima vai um pontalete que vai segurar o espigão, a terça. E é isso, aí a gente vai mostrando. Hoje a gente está aqui, vamos colocar os pontaletes, né? Estamos fazendo os encaixes. Tem que fazer o encaixe de um lado e depois tem que fazer o encaixe do outro também. Essa é a parte mais delicada do trabalho, tem que ter bastante precisão. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz esse encaixe aqui. Eu vou consertar mais um pouco esse encaixe e aí vai dar para vocês terem uma ideia como é que ele é feito. A madeira está bem firme, já tem um ponto de ancoragem. Aí vai fazendo os ajustes. Vai testando, traz de volta, até ela ficar bem assentada.
Então é isso, meus amigos. Essa foi a primeira etapa de construção do galpão, a estrutura de madeira. Até a próxima!